Meus amigos, o nosso assunto desta semana vai usar como mote essa moça que foi agredida no Rio de Janeiro, que é uma youtuber bolsonarista, apesar de fazer parte de uma minoria perseguida precisamente por Bolsonaro. Obviamente é um fato extremamente estranho porque, enfim, essa moça estava com a namorada e foi agredida, né, por ser lésbica, por ser homossexual. Ela apoia, obviamente, e isso está sendo discutido muito nesses últimos dias, né, porque ela, obviamente, ela apoia, amiga da família Bolsonaro, e isso é extremamente importante que pessoas desse tipo, quer dizer, que são vítimas do próprio bolsonarismo, como minorias sexuais, negros, etc., né? Vários grupos perseguidos por essa lógica persecutória, conservadora que o bolsonarismo instaurou no nosso país, é extremamente significativo, já que Bolsonaro construiu a sua figura política muito em oposição a figuras como do Jean Willis. Essa, inclusive, é uma tese muito importante, brilhante, que o próprio Jean Willis defende, e contra Marielle. Não é isso? Ou seja, você tenta montar um inimigo que pode estar ligado a minorias que são fragilizadas por quê? Porque tudo milita contra elas, né? Preconceitos que jamais são refletidos, ação policial, etc, etc. E essa moça prestava apoio a isso. E isso aí a gente pode juntar com outros fatos, né? Por exemplo, aquele presidente da Fundação Palmares, que nega o racismo, né? Nega a opressão do racismo brasileiro, etc. Então você tem aí, quer dizer, mulheres, inclusive, né? Várias delas mostraram apoio, etc. Ou seja, então você tem LGBT, você tem mulheres, você tem negros, você tem pobres, que aqui são minorias do poder, quer dizer, minorias não porque são menos gente, por exemplo, os negros são maioria entre nós, as mulheres são maioria na sociedade, elas são consideradas minorias porque são perseguidas, são minorias no sentido de acesso ao poder, de acesso à igualdade, então ele pode incluir pobres nisso, né? Porque os pobres são também maioria entre nós e são perseguidos, e vários deles apoiam Bolsonaro. O que eu acho extremamente importante nisso aí é que a gente entenda, quer dizer, como a gente entende as ações que não são racionais, basicamente é isso. Quer dizer, como é que você vota em alguém que é contra aquilo que você é, aquilo que, né, significa a sua etnia, a sua classe, a sua opção sexual, etc. Né? Quer dizer, como é que você apoia alguém, né, que é contra você, que é contra tudo aquilo que você representa na vida, né? Essa é a questão, eu acho, que esse acontecimento e os outros nos dá ensejo, né, de discutir aqui hoje, porque eu acho que isso é extremamente importante. Por quê? Né? Porque na falta, eu acho que tem uma questão aí que uma questão que é extremamente importante, que é como é que a gente pode reverter quadros desse tipo, né, de pessoas que agem contra o seu próprio interesse, né, de um modo irracional, ou seja, que é difícil de compreender o que é racionalidade. A racionalidade é aquilo que a gente, né, compreende, o que é racional, que a gente compreende facilmente. É por conta disso que as ações econômicas, né, ou por interesse econômico, são compreensíveis, são as mais compreensíveis, né? Olha, vou me mudar de cidade porque eles têm um emprego melhor, quer dizer, ninguém vai deixar de compreender isso, né? Agora, você votar num cara, né, quer dizer, que persegue os que são como você, não tem o mesmo grau de compreensão. Aí ele tem aí o que? Uma ação, não é uma ação racional, é uma ação irracional, né? E é uma ação afetiva, movida pelos afetos, né? E os afetos são, em grande medida, irracionais. Podem ser racionalizados, mas eles são em si irracionais, não é isso? Como a gente entende as ações afetivas, as ações irracionais, como elas existem, né? Na sociedade humana, né, a racionalização, no sentido de que a maior parte das pessoas percebam os seus próprios interesses, teve a ver com a imprensa, teve a ver com a discussão, teve a ver com o debate público, certo, né? Quer dizer, a gente tem no Brasil uma imprensa que é comercial, é uma imprensa que é a voz dos bancos, a voz dos grandes interesses, e esses interesses estão mancomunados hoje em dia com o Bolsonaro, porque Bolsonaro entrega o país lá em cima e tenta montar uma ação, né, em parte abertamente criminosa, pelo apoio às igrejas evangélicas que lavam o dinheiro do crime organizado, as milícias, etc. Mas ele tenta montar o quê? Ele tenta montar uma divisão entre as classes populares, né, que antes eram lulistas, petistas, etc. E ele vai conseguir montar isso como? Ele vai ter que criar um
inimigo artificial. E esse inimigo, ele vai ser montado a partir do afeto, né? Ele vai, a partir da irracionalidade. Quer dizer, a partir de que, por exemplo, você, com o fechamento do horizonte de debate na esfera pública, que é quem permitiria que essas questões fossem discutidas amplamente a partir de um debate racional, argumentativo, é isso que a imprensa é em vários lugares, a esfera pública, etc. O debate de ideias, ele serve exatamente para isso, para esclarecer, para superar essas irracionalidades afetivas e tradicionais, etc., de que a gente possa criticar isso, se apropriar da nossa vida, do nosso futuro, etc. Como você tem isso? Como isso está no Brasil interditado, porque essa imprensa ela é comprada em grande medida, né? Apesar de você ter aí alguns órgãos que saíram disso agora, né? Quer dizer, a Folha de São Paulo, o UOL, etc., tentam manter minimamente alguma forma de autonomia, né? Mas em grande medida essa saída do esclarecimento pelo debate público está fechada entre nós, quer dizer, pelo menos com essa mídia. Obviamente, esforços devem ser feitos para que isso possa atingir o maior público possível, mas esse é um outro assunto. O que a gente tem que discutir é como é que são formadas essas lealdades, essas fidelidades por afeto. Como não há essa crítica a partir do debate público e da esfera pública, você tem o quê? Esfera familiar, esfera de vizinhança, etc., né? Esfera da igreja, ou seja, essas esferas que são esferas locais, comunitárias, etc., que vão ser o grande horizonte, né? o terreno fértil para que você monte esse ódio que vai incluir negros, mulheres, LGBTs, etc., apesar de todas essas pessoas serem perseguidas pelo machismo, né? Pela violência, pela propaganda, digamos assim, muito mais desses valores conservadores que o bolsonarismo enseja. Não é isso? Você cria, como é que você consegue criar isso, essas ações irracionais, não é isso? Você cria o quê? Quer dizer, você tem aí um negro, né, que nega o racismo, por exemplo. Por que o negro iria negar o racismo? Ora, você tem sempre a possibilidade de você se identificar com o seu opressor, né? Com quem oprime você. Você faz de conta que você não é o oprimido. Isso é uma loucura, né? Mas em determinadas situações as pessoas são levadas evidentemente a isso. E no Brasil você tem, né, o tema da democracia racial, etc., com uma divulgação muito ampla que facilita esse tipo de coisa, né? Então você tem aí o quê? Você tem a identificação com quem oprime você, né? Isso faz com que você, de algum modo, né, na sua cabeça, ou seja, na cabeça dessas pessoas, você não tenha que enfrentar o seu inimigo real, que está lá fora, contra você, para evitar suas possibilidades de vida, suas chances de vida feliz, etc., né? Quer dizer, como você não tem essa coragem, ou como você não consegue entender, né, levar até o longo prazo, em última instância, quem é que está do seu lado, quem está contra, e pagar o preço que isso importa. Isso que é importante aqui, é que você vai ter que pagar o preço. Quer dizer, se você é um negro que quer denunciar o racismo, isso tem um preço, especialmente numa sociedade racista como a nossa. Se você é LGBT e quer defender o direito a ter uma orientação sexual sua, individual, que ninguém tem nada a ver com isso, né? Você também vai ter que lutar, especialmente numa sociedade conservadora como a nossa. Do mesmo modo, as mulheres, numa sociedade extremamente machista como a nossa, você vai ter que pagar um preço para exigir uma igualdade de tratamento que não existe em nenhuma esfera entre mulheres e homens, né? Quando não se quer pagar esse preço e quando não se percebe também racionalmente, cognitivamente, que pagar esse preço, né, é o melhor caminho, embora ele tenha percalços, embora ele tenha obstáculos, né? A mente humana, ela cria atalhos, né, que parecem a essas pessoas serem um caminho mais fácil, porque evita a luta, evita o combate. Evita o combate contra o preconceito. Embora a gente saiba que o combate contra o preconceito jamais possa ser evitado, né? Ele jamais é evitado. É bom assumir isso, é bom efetivamente assumir o combate contra todo tipo de preconceito. Mas existe, né, em várias pessoas essa necessidade, essa ilusão de que você pode evitar o embate, você pode evitar a luta, que você pode evitar de pagar o preço de ser quem você é nesse mundo. Né? Nesse mundo que tem regras absurdas, conservadoras, né? Que servem para inibir, para aniquilar, humilhar e oprimir as
de pessoa. Várias das regras sociais têm esse componente, né? A gente tem sempre que lutar para melhorar isso. Mas isso é um preço, isso é quase que uma forma de vida, né? E muita gente não quer pagar esse preço. É por conta disso que a gente vê casos como o dessa moça, que está pagando muito caro por isso, né? Eu espero que ela possa refletir, aprender. Isso, ela é jovem, né? Os jovens têm sempre o direito inalienável de aprender, todos os seres humanos, os jovens ainda mais. É o mesmo caso do presidente que foi destituído, graças a Deus, aí da Fundação Palmares, etc. Então você tem aí todas essas pessoas que, ao aderirem ao bolsonarismo, estão aderindo, estão no fundo montando, tentando montar fantasiosamente uma aliança com o seu opressor para evitar o custo de uma luta que é pessoal, familiar, de vizinhança, social, etc, etc. Obviamente, a gente sabe que essas lutas não podem, que as lutas da vida jamais podem ser evitadas. É o caso de negros, mulheres, LGBTs e muito especialmente pobres também, né? Porque tem muitos que votam em Bolsonaro e que estão ficando cada vez mais pobres. Eu acho que a oportunidade que a vida deu a essa moça para ela aprender, para ela se autocriticar e ver que a questão dela não é individual, é uma questão política, né? É um aprendizado possível também para os negros que apoiam o Bolsonaro, para as mulheres que apoiam o Bolsonaro e para os pobres, né? Que é a grande maioria da sociedade brasileira, né? Que foi também arregimentado para criar falsas oposições com os seus vizinhos, exatamente, muito especialmente por conta dessas opções aqui, por conta desse tipo de racismo, né? Mulheres, LGBTs, a cor da pele, etc, etc, né? Todas essas pequenas distinções, né, entre os muito pobres passam a ser utilizadas para um sentimento de superioridade, do mesmo modo como é o sentimento de identificação com o seu opressor. Você se vê como o opressor e não mais como o oprimido, né? Afetivamente, dentro de você. E isso é uma estratégia de defesa humana compreensível, embora ela não seja inteligente. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.